foi uma parábola, não existiu. E outros falam que existiu. Eu nem fui a fundo porque eu acho que ninguém pode provar, né, se foi uma parábola ou se realmente Jó foi um homem real. O que Deus falou comigo quando eu vi isso, que independente de ter sido uma parábola ou realmente um homem que existiu, a mensagem de Jó está na Bíblia e Deus quer falar com a gente de alguma maneira. Se foi parábola, se foi um homem que existiu, não importa. É uma mensagem que fala muito conosco. E quando eu estava aqui meditando, né, eu estava vendo, a gente já sabe, Jó era um homem rico, bem sucedido, exemplo de servo do Senhor. Ele tinha tudo que um homem deseja, né? Ele tinha 10 filhos, eu acredito que esses 10 filhos eram pessoas saudáveis, filhos educados, de boa aparência. Ele tinha bens, ele tinha uma esposa, ele era o homem mais rico de uma cidade, imagina só. E além de tudo isso, ele era temente a Deus. A gente na nossa vida é um pouco parecido, a gente quer conquistar, a gente quer ter um filho abençoado, uma família abençoada, uma família debaixo da presença de Deus, a gente quer conquistar os nossos bens. Então Jó, ele tinha tudo que a gente deseja, né? Todas as riquezas desse mundo. E isso trazia orgulho para Deus, né? Porque imagina assim, Deus é dono de toda a riqueza, né? O orgulho de Deus não era que Jó era rico, abençoado, e sim que Jó era obediente e fiel. Porque Deus tem toda a riqueza do mundo, do universo, Ele não precisa de nada. Mas eu acredito que Deus ficava muito feliz pelo fato de Jó ser fiel a Ele. E certo dia, a palavra de Deus nos fala que os anjos vieram até o Senhor e junto com esses anjos, Satanás também veio. E aí o Senhor perguntou para Satanás, né, de onde ele vinha. Satanás falou: eu venho de rodear o mundo e observar. E aí eu imagino Deus com aquele orgulho, né, de pai que vê o filho fazendo as coisas corretamente, chegou até ele: você viu ali o meu servo Jó? Homem íntegro, correto, justo, anda segundo o desejo do meu coração, não peca contra mim. Aí Satanás olhou assim: lógico, não falta nada para ele. Ele é abençoado, ele tem saúde, ele tem uma família abençoada, filhos lindos, tem bens. O Senhor cercou ele, tudo que ele põe a mão, tudo que ele toca, prospera. Assim é fácil ser fiel a ti. Agora vamos fazer um teste? Vamos tirar algo dele, tirar esses bens. Eu duvido que com isso ele não vai se rebelar contra você, ele não vai te amaldiçoar. E a Bíblia fala que assim Deus permitiu Satanás tirar todos os bens de Jó. Certo dia ele estava lá na casa dele, e de repente, igreja, começou a vir um servo atrás do outro. O primeiro veio falar assim: ó, a gente estava ali com as suas ovelhas, com os seus bois, vieram e roubaram. O outro falou: ó, caiu uma tempestade de fogo do céu, atingiu todo o seu rebanho. Aí veio outro servo e falou: seus filhos estavam fazendo uma festa, de repente veio um vendaval, derrubou toda a casa, morreram todos, só sobraram nós aqui, os mensageiros, para mim contar aqui essa notícia. Igreja, aí imagina assim, eu sou pai hoje, né? E quem tem filho deve entender, né? Enquanto ele estava recebendo ali aquelas notícias: poxa, perdi meus bens, perdi meu patrimônio, eu acho que ele devia estar pensando assim: eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu já conquistei uma vez, vou conquistar outra. Mas na hora que ele recebeu aquela mensagem, que os filhos dele haviam morrido, eu imagino a tremenda dor que Jó sentiu, né? Porque só de pensar em perder um filho, a gente já fica ali com as pernas bambas, né? A gente não consegue imaginar, né? É um amor assim, incondicional. E aí, a gente começa a ver aqui o tema central aqui da pregação: aprendendo a ser fiel. Talvez muitos de nós aqui, em um momento desse, a primeira coisa que a gente ia fazer realmente era virar as costas para Deus, virar as costas para a igreja, ia questionar por que Deus fez aquilo, ia amaldiçoar realmente Deus, nem ia querer saber mais de nada, porque, poxa, se não bastasse eu ter perdido meus bens, eu perdi também os meus filhos, perdi tudo na vida, só sobrou a esposa de Jó, né? Eu até estava vendo que isso é mais de forma
política do que tudo. Muitos falam que ficou a esposa de Jó apenas para realmente cutucar ele, apontar os erros dele. Satanás foi tão astuto e falou: peraí, a esposa vai ficar para cutucar ainda, porque se ele ficar sozinho ninguém vai cutucar, né? Mas brincadeiras à parte. Mas, igreja, ele tinha tudo ali para começar a literalmente murmurar a Deus, sair da presença de Deus, deixar de ser fiel. E eu trago uma reflexão aqui para nós. Quantas vezes a gente está na igreja, fiel a Deus, fiel aqui na sua casa, e vem uma situação, e o que a gente faz? Poxa, eu não concordo com o que aquele irmão falou, eu não concordo com como a igreja conduz aqui tal departamento, tal área, não concordo. O que a gente faz? A gente deixa de ser fiel a Deus, porque a gente não concorda ali muitas vezes com o homem, ou porque a gente pensa diferente. Ou se aconteceu algo que desagradou a gente aqui dentro da igreja, a gente simplesmente faz assim: eu não vou para a igreja hoje, estou meio chateado, não gostei do que aconteceu. E Jó é um exemplo que a gente tem para aprender a ser fiel, porque tudo o que aconteceu com ele nessa primeira provação, simplesmente ele disse assim: saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, quantos de nós falaria isso se estivéssemos hoje na pele de Jó? A gente realmente seria fiel assim como ele foi? Eu acho que é muito difícil, eu não consigo afirmar isso. Por isso que eu vejo na vida de Jó um aprendizado para nós sermos fiéis. Porque muitas vezes a gente pensa que sabe como ser fiel, nós pensamos que já estamos fiéis a Deus mesmo. E aí vem uma tribulação, um levante, e a gente vê que a gente não estava fiel, que a gente tem muito a aprender com ele. Mas mesmo assim ele ficou firme. E a Bíblia fala que veio a segunda aprovação de Jó. Já que na primeira Satanás não conseguiu, né? A Bíblia fala que novamente ele veio até a presença de Deus. Deus perguntou de onde ele vinha. Ele falou: venho de rodear o mundo. E aí Deus novamente falou para Jó como aquele pai orgulhoso: você viu o servo Jó? Você tocou em tudo que ele tinha, filhos, bens, e ele ainda continua sendo fiel a mim, continua firme aqui na minha presença. Ele não deixa de ser fiel a mim, independente do que você fez. Aí Satanás falou assim para Deus: pele por pele, o homem dará tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele amaldiçoará a tua face. E aí a gente sabe que depois disso Deus permitiu Satanás novamente atingir a vida de Jó, e dessa vez ele entrou na área da saúde, né? A Bíblia fala que as feridas dele iam desde a sua sola do pé até a sua cabeça. Eu imagino que era uma dor assim insuportável. Se já deitava devia doer, sentado devia doer, em pé devia doer. Eu acho que não tinha assim nada que fizesse que ele não sentisse dor, a ponto de ele coçar aquelas feridas com caco de telha. Igreja, imagina, caco de telha, você lá coçando sua ferida. Devia ser muito, mas muito dolorido. E nesse momento, Satanás pensou que tinha conseguido vencer, né? Agora Jó vai deixar de ser fiel, ele vai amaldiçoar o Senhor. E a Bíblia fala que, mesmo assim, ele não deixou de ser fiel. Ele continuou sendo fiel, ele continuou adorando. Igreja, a gente às vezes, para deixar de vir para a igreja, para deixar de ser fiel, poxa, estou aqui com um leve resfriado, estou com uma dor de cabeça, hoje eu não vou, não estou afim. A gente caça N motivos para não estar aqui. Essas cadeiras hoje podiam estar cheias aqui. Essas cadeiras podiam estar cheias aqui. Porque eu duvido que existe algum homem que não precisa ser alimentado da palavra de Deus, que não precisa vir receber. Eu duvido que tenha algum homem autossuficiente. A gente não pode dar um passo se Deus não permitir, igreja. Então essas cadeiras podiam estar cheias, mas as pessoas preferem achar uma desculpa para deixar de ser fiel. As pessoas preferem: hoje eu não estou bem, briguei com o marido, briguei com a esposa, briguei com o irmão, hoje eu não vou para a igreja. E
E aí a Bíblia nos mostra que Jó, independente de tudo isso, continuou sendo fiel a Deus. E aí a gente continua meditando aqui, né? Acabou a história de Jó por aí? Não. Eu conhecia muito superficial a história dele, né? Eu sabia que ele tinha passado por tudo isso e que depois Deus tinha dado em dobro para ele. Mas aí eu lendo, pesquisando, assistindo alguns vídeos sobre isso, a Bíblia me fala que nesse momento difícil de Jó, ele continuou sendo fiel a Deus e chegou um momento que ele recebeu a visita de 3 amigos que ficaram ali com ele durante 7 dias, né? Muitas vezes a gente acha que está fazendo muito, né? Tem um irmão da igreja aqui que está mal, não veio no culto, aí a gente manda uma mensagem no WhatsApp, ele não responde, a gente manda segunda, se o irmão não responder, a gente já fala assim, fiz minha parte, não quis saber de vir para a igreja, então eu não vou mais mandar uma mensagem para ele. E aí a Bíblia nos mostra que os amigos de Jó simplesmente vieram e ficaram 7 dias sentados com ele, sentados, sem falar, sentados com ele, na companhia dele. Será que a nossa fidelidade é desse tamanho, igreja? Será que a gente, na hora que o irmão não está aqui firme, a gente vai ser capaz de sentar ao lado dele para estender a mão? Eu acho que é muito difícil, porque hoje em dia a gente vive no mundo prático. Vou mandar uma mensagem, vou mandar uma segunda, se o irmão não veio, eu não vou mais atrás. E a fidelidade para com Deus, igreja, não é só o fato de eu não pecar, de eu ser dizimista, de eu ser ofertante. Ser fiel significa ser fiel em todos os sentidos. Não apenas naquilo que me convém, naquilo que eu entendo. Estou entregando isso daqui, estou entregando a minha parte. Ser fiel não, ser fiel é ser fiel em todos os momentos. A gente precisa aprender com eles nesse sentido. E continuando aqui, a Bíblia nos fala que Jó não deixou de ser fiel, mas aí algo que eu não sabia, né? Jó começou a questionar a Deus, o porquê daquilo, porque estava acontecendo aquilo com ele, e os amigos também, eles começaram a questionar e procurar uma resposta, né? A gente tem esse costume, se a igreja não está cheia é porque tem algo errado. Se minha vida profissional não está dando certo é porque eu errei de alguma maneira. Se meu casamento não está bem é porque eu errei de alguma maneira. A gente não entende que às vezes as coisas não estão dando certo? Porque Deus tem um propósito naquilo. Porque Deus está testando a gente. Deus está querendo nos ensinar. Jó não tinha pecado, Jó não tinha erro. Mesmo assim, ele e os amigos deles começaram a questionar se ele tinha algum erro, algo que tinha causado aquilo com ele. Igreja, muitas vezes o momento difícil que a gente está passando é Deus que está provando a gente. Você acha que você está pronto às vezes para uma situação e não está. E você tem que passar por um momento de teste. E foi assim com Jó. Deus, na verdade, não precisava testar ele, mas ele queria mostrar para nós que mesmo em momento de dificuldade, ele era com Jó e ele é conosco se a gente estiver num momento difícil. Mas cabe a gente, igreja, ser fiel. Porque não adianta a gente querer achar que Deus vai abençoar se a gente não é fiel. Deus ele vai abençoar a partir do momento que a gente está firme com Ele, em todos os sentidos. Eu falo para a Stephanie, eu falo para o pessoal no louvor, não é questão de como eu faço, é o compromisso que eu tenho. Não é só a questão de como está a minha vida, é o compromisso que eu tenho. De nada adianta a gente achar que está entregando, se eu poderia estar entregando 10, eu estou entregando 5, eu não estou com o meu compromisso 100%, não estou com a minha fidelidade 100%. E aí Jó e seus amigos começaram a questionar, por que disso, por que daquilo, será que você não está pecando, será que você não pecou, será que você não errou? E aí o que Jó começou a fazer? Ao mesmo tempo que ele ficava se questionando, ele começou a murmurar. Em um momento ele amaldiçoou a Deus, mas ele começou a murmurar. Ele começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele começou a questionar a Deus por isso. Só que, igreja, a gente não tem que questionar o que Deus está fazendo na nossa vida. Se Ele está fazendo, Ele é Deus. O que a gente tem que fazer é entrar na presença dEle e buscar uma resposta do Senhor. Não a gente
Tio, tá acontecendo isso comigo, por isso e aquilo. A gente tem que entrar na presença do Senhor e clamar a Ele, pedir misericórdia, que Ele vai nos revelar. Agora, se a gente começar a murmurar, começar a questionar a Deus, questionar o poder de Deus na nossa vida, Ele não vai operar. E a Bíblia nos fala que, em certo momento, Jó questionando a Deus, Deus veio até ele como um redemoinho, justamente para entender, peraí, mas por que você está me questionando, né? Se eu sou Deus. E aí o Senhor fez um questionamento para Jó. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepara-te como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Eu imagino que nesse momento Jó se estremeceu, né? Imagina só um redemoinho, a voz de Deus ali, falando, mas espera aí, quem que está aqui questionando o que eu faço e as minhas decisões? Você não tem que questionar a igreja, o que Deus está fazendo na sua vida. Você tem que ser fiel e continuar ali firme. O que Ele está fazendo, Ele é Deus. Se Ele vai fazer o bem, se Ele vai fazer o mal, Ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então a gente não tem que questionar, porque a gente não vai agradar a Deus. E a Bíblia fala que Deus começou ali a questionar Jó. Versículo aqui 4, ele fala: onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, quem definiu suas dimensões? O que sustenta seus alicerces? E quem lançou sua pedra angular? Quem estabeleceu o limite do mar quando do ventre ele brotou? Deus aqui está mostrando para Jó: você não sabe nada, você não entende nada, você não sabe por que o mundo é assim, você não sabe como as coisas foram criadas. O que você conhece, o que você sabe para questionar a mim? Você, em vez de questionar a mim, você deveria estar continuando aqui com a sua fidelidade apenas, porque em algum momento eu vou tirar você dessa situação. Então, igreja, eu não sei se aqui alguém está hoje numa situação difícil. Todo mundo tem problema, mas às vezes a gente está numa situação difícil, a gente está questionando a Deus e reclamando, né? Querendo falar que a gente sabe mais que Deus e apontar: Senhor, o Senhor errou, o Senhor não tinha que estar fazendo isso comigo, eu tinha que estar bem, eu tinha que estar assim. E a gente não tem que questionar, porque se Deus está fazendo, Ele é Deus, Ele sabe o porquê. E a gente continua aqui. A Bíblia nos fala aqui, já no capítulo 42, que depois que Deus veio até Jó e afrontou ele, né, e questionou ele, Jó se arrependeu. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas essas coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste, Senhor, quem é esse com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Jó responde: sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. O Senhor disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Aí Jó diz, né? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus olhos, retiro tudo o que disse, e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Igreja, aqui a gente vê que Jó, mesmo com toda a história de fidelidade dele, ele quase escorrega perante Deus. A Bíblia não fala em nenhum momento que ele deixou de ser fiel, mas ele começou a questionar. E isso quase trouxe um problema para ele, porque até então, Deus não tinha feito nada, não tinha colocado a mão em Jó, não tinha ordenado nada, ele apenas deu permissão para o inimigo trabalhar a fim de testar Jó. E quantas vezes a gente está no momento aqui, a gente está questionando a Deus, a gente está atrasando o nosso milagre, porque talvez se Jó não tivesse procurando um problema, questionando a Deus junto com seus amigos, talvez Deus tivesse tirado ele daquela situação mais rápido.
Mas ele preferiu fazer o contrário, ele preferiu continuar reclamando, procurando uma explicação lógica. Mas, igreja, não tem lógica para as coisas de Deus. Deus faz porque Ele é Deus e cabe a nós apenas respeitar a decisão dele. Se você está aqui hoje é porque Deus permitiu. Se você vai chegar na sua casa é porque Deus permitiu. E se isso não acontecer também é porque Deus permitiu. Não cabe a nós questionar, o que cabe a nós é ser fiéis. Porque assim, a Bíblia fala, a gente só vai herdar a vida eterna se a gente for fiel até o fim. Então, Jó, ele era um homem íntegro que agradava a Deus. Se naquele momento ele tivesse desviado, talvez ele não teria tido o final que a gente conhece. Talvez as bênçãos que ele tinha para receber, ele poderia estar ali interrompendo o trabalhar de Deus. E assim é na nossa vida. Se Deus tem algo hoje que está fazendo na sua vida, se Deus tem um trabalhar, deixa Ele trabalhar. Adora, faz como Jó. Adora, porque Deus é contigo, amém?